No Giro do Tempo, volume 2. Marisa Bandarra. Marisa Leite Bandarra nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1935. Em 1951 casou-se com o então segundo-tenente aviador da Força Aérea Brasileira, Mário Alberto Pilar Bandarra. Mãe de 3 filhos, avó de 6 netos e bisavó de 3 bisnetos. Criada na religião católica, iniciou sua busca espiritual ainda adolescente. Procurou os conhecimentos espirituais através da leitura esotérica e no decorrer de sua juventude frequentou centros espíritas kardecistas e umbandistas. E foi na Umbanda Esotérica, em 1980, que começou o seu desenvolvimento mediúnico. Estudou também a apometria, técnica de libertação da obsessão, desenvolvida por um psiquiatra espírita de Porto Alegre, Dr. José Lacerda de Azevedo. Por 2 anos, frequentou no Rio de Janeiro, um grupo formado por este, adquirindo tais conhecimentos. Mas foi a partir de 1986, sob a orientação de Vovó Maria Baiana, entidade que muito ajudou, que ela principiou a psicografar. Manifestou-se então o seu mestre oriental, preparando-a para o trabalho espiritualista, despertando o seu desenvolvimento mediúnico. Desde 1987, quando um grupo foi formado, ela preside esse trabalho. Em 1990, mudando-se para a cidade de Cruz Alta no Rio Grande do Sul, continuou se dedicando a esse mesmo trabalho, formando e dirigindo um novo grupo. Sem ser filiada à Federação Espírita, numa linha espiritual independente, a Casa do Amor Universal, sob a coordenação do Mestre Oriental e com auxílio da Corrente da Luz de Jesus, se dedica a um trabalho de expansão de consciência. Transmitindo palestras, auxiliando a quem necessita de ajuda, despertando a conscientização da unidade com nosso Criador e buscando desenvolver a energia do amor cósmico. O grupo de médiuns se reúne 3 noites por semana, num atendimento ao público. Em 1999, Marisa passou a escrever os livros que hoje apresenta, sob inspiração de seu mestre, através da intuição. Baseados nas experiências por ela mesma vividas e de outras pessoas amigas ou conhecidas, a autora espera conseguir com estes livros, através da internet, atingir seu objetivo, ajudar no despertar de consciência daqueles que estão em busca de uma maior compreensão da vida eterna. Tendo que retornar ao Rio de Janeiro em 2001, fixou novamente residência nessa cidade. Mas o grupo mediúnico da Casa do Amor Universal continuou, em Cruz Alta, o trabalho espiritual do despertar da consciência. Aqui no Rio a autora afiliou-se à editora virtual Outbook, colocando seus livros gratuitamente, através do site www.outbook.com.br, e tem espiritualidade, onde tem conquistado um grande número de leitores. No Giro do Tempo 2. Acompanhei a luta da autora para escrever este livro. O prosseguimento dessa história ocupou grande parte de seu tempo em pesquisas e em estudos. Sua paciência com seu birrento computador foi notável. Ela escrevia e ele apagava, ou melhor, na linguagem virtual, deletava. Mas afinal ela acabou vencendo. Renhida foi também a saga de seus personagens no desempenho de suas missões kármicas. Leva-nos a conhecer boa parte do território paraguaio, descrevendo algumas de suas belezas naturais e históricas. Com desenvoltura nos conduz por aquele belo país, onde se desenvolve parte da sua história, com segurança, como se fora experiente guia turístico. Com simplicidade nos transmite os sentimentos, as emoções, as alegrias e tristezas que envolvem aqueles que dela fazem parte. Nos enternece com a figura sempre simpática e paternal do médico Maori, nos reportando ao que de melhor pode caracterizar o ser humano, a mão amiga e solidária, a palavra sábia nas horas mais difíceis. Com sensibilidade descreve a união de um homem e uma mulher, por laços tão profundos que transcendem a própria vida.
Sua obra nos traz novas luzes sobre a reencarnação. Leva-nos às lágrimas e nos comove descrevendo o sofrimento físico e psicológico de portadores de certas doenças, vítimas às vezes do preconceito e da incompreensão até de seus familiares mais próximos. E todos, quase sempre, ignorando o poder da fé. Da fé que leva à esperança que pode resultar na cura. Com sutileza, sem proselitismo, nos convence que somente o amor pode nos tornar fortes para vencer as adversidades. E foi com este sentimento que esta obra foi feita. Uma mensagem de esperança para todos aqueles que sofrem. Maria P. Bandarra. Que a luz de Jesus ilumine nossos espíritos, clareando nossas mentes, expandindo nossas consciências para uma compreensão maior da vida única, eterna. Louvado seja Deus nosso Criador e louvado seja Jesus nosso Mestre e Divino. Lixene. Agradecimento a Deus, o nosso Criador, pela oportunidade que nos concede de corrigirmos nossos erros através de múltiplas experiências de vida. A Jesus, por sua luz, seu infinito amor e seus ensinamentos que nos conduzem rumo à evolução. A meu mestre espiritual, Lixene, que com paciência e amor, através da intuição, tanto tem me ajudado no despertar de minha consciência cósmica. A vovó Maria Baiana, entidade amorosa e amiga e a mãe Olinda, experiente e devotada médium que, unidas por mais de 60 anos em um trabalho espiritual de amor, sem medir tempo nem momentos no atendimento aos irmãos aflitos, muito colaboraram para minha compreensão sobre a continuidade da vida no plano astral. Ao Dr. Bernardo e ao Cacique Inauama, entidades médicas da corrente de São Francisco de Assis que, ao tratarem dos irmãos doentes, me esclareceram sobre a ligação existente, nas doenças, entre os corpos físicos e espirituais, e o processo de cura realizado em ambos. Enquanto o ser humano temer o desconhecido, temer as mudanças, temer o sofrimento e a morte, e viver dominado pelo egoísmo, a humanidade continuará rastejando em meio à escuridão. Quando o ser humano vencer os seus medos e dissolver o egoísmo, encontrará cura para seus males. E alçando um voo mais alto, vislumbrará a luz. Um irmão na luz. No giro do tempo 2. João entrara em seu quarto, na pensão familiar, cansado e deprimido. Cansado pelo excesso de trabalho e deprimido pela miséria que campeava entre os pacientes carentes do hospital onde trabalhava. Terminara mais um plantão. Dias assim, quando o pronto-socorro do Hospital Santo Augusto transbordava de doentes, com os mais diversos casos de emergência, onde a dor e o desespero se faziam presentes, a angústia tomava conta de seu coração, fazendo aumentar a saudade, que se tornava cada dia mais forte, de sua terra natal. Atirado sobre a poltrona apertada num canto do pequeno aposento, seu pensamento vagava pelas ruas de Assunção. Que estranho é o destino! Por que será que só consegui cursar a faculdade fora de meu país? Será mesmo que a vida é pré-determinada por nós mesmos antes de nascermos? O Dr. Mauri acredita nisso. Que o nosso espírito nos leva aonde precisamos ir. Será mesmo? Levantando-se devagar, ele abre os braços se espreguiçando, falando em voz alta, na sua língua pátria, mas, Senhor Destino, porque aqui, em Trilha das Palmeiras, uma cidade do interior? Por que fazer residência tão longe de casa? Como se não bastassem os anos de faculdade em Passo Fundo. Se ainda fosse na capital. Esses 3 meses em que aqui me encontro, mais me parecem um ano. Meu Deus! Ainda faltam 9 meses para retornar ao meu Paraguai, e apanhando a toalha pendurada no cabide de pé, dirige-se para o banheiro. O melhor é tomar um bom banho e sair para comer alguma coisa. Devido ao adiantado da hora, a lanchonete se encontrava quase vazia. Era o local preferido por João para fazer as suas refeições quando não se encontrava no hospital. Não que ela fosse especial,
mas sim pela grande vantagem de ficar no meio do caminho entre a pensão e o hospital. Sentindo-se muito só, tão logo terminou seu lanche, ele resolveu voltar ao Santo Augusto, na esperança de se encontrar com Letícia, a nova telefonista do turno da noite, que estava mexendo com seu coração. Assim que entrou no corredor de acesso à mesa telefônica, encontrou-se com Lourdes, a enfermeira que cuidava do pavilhão dos pacientes em fase terminal. João, que bom te encontrar. Caíste do céu. Apesar de estar há vários anos no Brasil, o jovem médico que tão bem aprendera a escrever correntemente a língua portuguesa, não conseguia se expressar de uma forma correta. Talvez inconscientemente, assim o fazia, para manter-se ligado à sua terra natal, às suas raízes. Portanto, com a voz carregada de sotaque paraguaio, não portunhou como costumavam falar brincando com ele, retruca sorrindo, não me venga com problemas agora. Estou de folga. Estou a serviço de Cupido, mas Cupido poderá esperar. Quanto ao bugre velhinho, penso que não. Acho que está partindo. E a todo instante, ele chama por você, mas o quadro estava instável e à tarde, quando o doutor Maurílio examinou. Qual seu estado agora? Foi há 10 minutos atrás que entrou em crise. Ele fala aflito umas coisas, na língua guarani, que eu não entendo. E chama por você o tempo todo. Como eu não sabia onde te encontrar a essa hora, chamei o doutor Mori. Ele já está a caminho. Vou agora mesmo, pesaroso, se recorda, comentando com esta, enquanto se encaminham ligeiro para a enfermaria, pobre do Guarabira. Quando eu estava saindo da enfermaria, com o doutor Mauri, após o exame, El me chamou. Queria bular algo comigo. Como eu não podia conversar com El naquele momento, lhe prometi que volveria no final do plantão, pero com todo o movimento de oi, me ouvida por completo. O que será que ele quer tanto dizer a você? Não tenho la menor ideia. El se apegou a mim, porque sempre que tenho um tempo, me vou a conversar com El. E depois, também penso que espero ser paraguaio. La mesma origem de nós outros. Pobre viejo. Sem família, sem ninguém a visitá-lo, além de ter perdido num desastre seu único filho com quem estava vivendo ultimamente, nos seus 93 anos já deve ter enterrado todos os seus contemporâneos. Fala Lourdes penalizada, como é triste a velhice abandonada, ademais se terminando com esse terrível enfisema pulmonar. Quando João chega junto à cama do velho bugre, seu coração se aperta ante o sofrimento estampado no rosto enrugado. Apesar de estar recebendo oxigênio e sendo medicado pelo plantonista Dr. Antônio, Guarabira continuava arquejante, com dispneia. Ao enxergar o médico paraguaio ao seu lado, um certo alívio ilumina o rosto do velhinho e com muito esforço, ele começa a falar, doutor, eu me vou, mas a sua voz sai tão fraca, que João tem que se abaixar, colocando o ouvido próximo à sua boca. Num murmúrio entrecortado pela falta de ar, ele continua, me vou. Tio contiu, se acerca de mim. Tiene, doutor. Em minhas cosas. Um livro cui. Muy viejo. Rojo. Existoria. De mi pueblo. Eu. Quiero. Entretanto seu estado piora e ele não consegue mais falar. João tranquiliza, acariciando a velha mão descarnada. Puedes dejar, mi amigo. Vou hacer lo que deseas, e ligeiro, ajudando Antônio, vai fazendo o possível para amenizar o sofrimento dos derradeiros instantes de vida do velho bugre. Quando Mauri chega, este está exalando os últimos suspiros. Pobre coitado. Fala o diretor médico penalizado por não ter chegado a tempo. O que será que ele queria tanto falar contigo, João? Conseguiste saber? Mais ou menos, responde reticente o paraguaio. Eu me pediu que guardasse comigo, algo que se encontra nas cosas dele. Pero não entendi bem lo que ser. Terei que descobrir. Pois então vá fazer o que ele te pediu. Assim ele partirá em paz, diz Mauri. Dispensando-o,
Ajudasse bastante João, mas agora o Antônio cuidará de tudo. Eu também vou me retirar. Vou aproveitar para visitar uma velha amiga. Ela se encontra aqui no hospital, acompanhando a filha que está em trabalho de parto. Até amanhã. Mas antes de sair, vira-se para o plantonista, recomendando: Antônio, prepare o atestado de óbito. Antes vou passar na secretaria. Quero que providenciem tudo o que for necessário para que amanhã eu possa enviar o corpo de Guarabira para a reserva Ocuí, na fronteira com o Paraguai. Foi onde ele viveu a maior parte de sua vida e ainda deve ter parentes por lá. Deve ser enterrado junto aos que o antecederam, no cemitério indígena, conforme a tradição guarani. Condoído com o desenlace tão sofrido do velho bugre, João se afasta, enquanto a equipe de plantão inicia as providências para a remoção do corpo. Agradecendo mentalmente a Deus, por ter chegado a tempo de atender ao último pedido do pobre homem, dirige-se ao almoxarifado em busca dos pertences deste. O que será um Lhurucuí? Devem ser palavras guaranis que eu desconheço. Já que é algo velho e vermelho, será fácil de identificar. Estou curioso. Numa sacola de juta, em meio às poucas roupas encardidas do velho índio, embrulhado num saco de pano, está um caderno de capa dura, de cor tão desbotada que pouco lembrava o vermelho. Apesar de roído pelo tempo, encontrava-se intacto. Ao segurar o livro, João sente um arrepio correndo por seu corpo, arrepiando-lhe os cabelos. Alisando-o com respeito, sente a sensação estranha de estar herdando um legado importante. Com a curiosidade aguçada, resolve não mais procurar Letícia, retornando à pensão imediatamente, ansioso para ler o que estaria escrito ali. Já em seu quarto, instalado na única poltrona ali existente, João abre o livro e se espanta com a data antiquíssima no alto da página. Tomado de uma grande emoção, mergulha na leitura um tanto difícil, uma vez que o texto se achava escrito em um castelhano arcaico. Segunda-feira, 1 de janeiro de 1601. Finalmente me encontro em terra firme. Graças a Deus. Pensei que poderia registrar, durante a travessia por esse imenso oceano, um diário dessa minha louca viagem, imposta pelo terror de morrer na fogueira dos insensatos e cruéis senhores da Inquisição. Falsos e ignorantes profetas que me condenaram a esse desterro. Mas não era possível escrever nada naquela nau, balançando enlouquecida em consequência das enormes vagas agitadas pelo mau tempo. Houve momentos em que pensei que naufragaríamos. O enjoo, a tonteira, a imundície e o mau cheiro que graçavam por toda parte. O desespero de estar me afastando do meu chão, da minha vida, dos meus parentes e amigos, deixando para trás tudo o que amo e tudo por que lutei. Tudo isso me afundava em terrível depressão e angústia. E quando o mar finalmente se acalmou, havia perdido a noção do tempo, dos dias, das horas. Por momentos achei que seria melhor me atirar ao mar. Mas uma certa curiosidade pelo desconhecido, aliada à possibilidade de encontrar uma vida nova nessas terras distantes, segurou o meu ímpeto. Quando a nau começou a subida pelo grande rio, rumo à vila de Assunção, a beleza da paisagem ao me aproximar do porto, refez o meu otimismo, o desejo de viver. E um espírito aventureiro tomou conta de meu ser. Meu coração se encheu de esperança, palpitando com expectativa de uma nova terra, uma jovem cidade, um novo mundo a descobrir, uma nova vida. Mas a desilusão me recebeu. Assunção não passa de um vilarejo que cresceu ao redor de uma igreja construída pelos padres franciscanos, nos idos de 1537. Agora, mais recentemente, começaram a chegar os jesuítas, que estão organizando a vila e ajudando os gentios contra os brancos que os querem escravizados. Assim me contaram. Cruéis mercadores de escravos, aventureiros em busca da Serra da Prata, degradados em desespero, e um número enorme de índios guaranis, formam a população dessa nova terra. Amenizando a ignorância,
A tentativa de colonização cristã dos jesuítas. Meu Deus! O que aqui encontrei me desespera. O que me aguarda neste abandono terrível? Retornar, impossível. O exílio ou fogueira, foi o meu veredicto. O exílio foi atenuante da pena, em troca de renegar o meu trabalho artístico que se queimou no meu lugar. Perdidos anos de trabalho valioso, consumidos pelo fogo da ignorância. Desterro para sempre, qual morte em vida. O que fazer agora? Entrego o meu destino nas mãos do meu Criador. A noite já entrará pela madrugada. A bruxuleante luz das velas se consumindo e o meu desespero crescendo. A angústia me sufocando. Releio a data de minha chegada nesse degredo e meu coração se parte em 1000 pedaços. Segunda-feira, 1 de janeiro de 1601. Que ironia maldita, iniciar um novo ano, no primeiro dia da primeira semana, do primeiro mês de um novo século, neste desterro. Por quê, meu Deus? Por que me atirastes aqui? Alojado num miserável catre, de um reles albergue, numa terra distante e selvagem. Só. Incrivelmente só. Sem família. Ninguém conhecido. Ninguém. Completamente estranho a tudo. Como se eu tivesse surgido do nada. Por quê, meu Deus? Tenho medo de enlouquecer. O que será que o destino me reserva? Impressionado e ao mesmo tempo fascinado, João se estende pela noite adentro, procurando entender em detalhes a escrita tão antiga. Quarta-feira, 21 de março. Os dias se arrastam, enquanto meu desespero se aprofunda. Tenho vagado como alma penada por este povoado miserável e selvagem. Os gentios que se mostram amigos por terem sido domesticados ou escravizados têm sido motivo de minha observação. Começo a sentir o desejo de retratá-los. Ainda bem que pude trazer escondido na bagagem, farto material de pintura. Pintura. A minha arte considerada herege. O meu talento que quase me levou à fogueira. Malditos inquisidores. Se existe o inferno no qual eles acreditam, certamente por lá queimarão eternamente quando terminarem seus dias aqui na terra. Assim eu espero. Não escrevo muito, para economizar a tinta, até ver o que poderei conseguir neste degredo a que o destino me condenou. O que fiz para sofrer tal vida? Sexta-feira, 30 de março. Terminei minha primeira tela. Acho-a magnífica. Consegui captar a expressão enigmática de meu modelo, um bug menino. Não consegui ler a sua alma. Seu olhar estranho, misto de desconfiança, medo e curiosidade, me fascina. Começo a me animar, através de minha arte. Foi como se os dias passassem mais ligeiro. João leu até a alta madrugada. As palavras que lhe eram desconhecidas, ia traduzido-as pelo sentido do texto. Não tinha vontade de parar, cada vez mais atraído. Entretanto, o cansaço físico superou a sua curiosidade e o encantamento de compartilhar dos sentimentos de alguém que vivera 4 séculos atrás. Adormeceu sentado com o livro no colo. Sonhos confusos povoaram sua mente. Acordou com o clarear do dia. Assustado com a hora, correu para o chuveiro. Estava atrasado. Afobado e ainda com pensamento ligado ao que lera, saiu para mais um dia de trabalho no hospital. Durante todo o dia, trabalhou como sempre, dedicadamente junto aos pacientes. Mas interiormente ansiava por terminar sua tarefa e retornar ao convívio da leitura tão antiga e tão reveladora. Alguns colegas acharam-no um tanto estranho, pois seu temperamento extrovertido deixava-o sempre falante. Estava calado e distante. Mas não quis revelar para ninguém o que estava se passando com ele. E evitou se encontrar a sós com Mauri. Felizmente este, muito ocupado, esquecera ou não quisera perguntar nada. Não queria contar para ele o seu achado. Não antes de terminar o livro. E à noite, mal terminara de jantar na lanchonete, a passos ligeiros, e cheio de ansiedade retornou para seu quarto, esquecido até mesmo de Letícia. Refugiou-se na sua poltrona,
mergulhando novamente na leitura. Sábado, 12 de maio. Tenho trabalhando bastante. Algumas telas já se acumulam em escasso espaço. E me enchem de alegria. Pois posso dar asas à minha criatividade. Não há aqui ninguém a condenar a minha arte. Mas preciso de um pouso meu, maior. Mesmo porque, aqui no albergue começam a criar dificuldades na minha atividade. Incomoda ao proprietário a presença constante de modelos em meu quarto. Com a ajuda de alguns gentios que já se habituaram a mim, vou levantar uma choupana, uma ui, como eles a chamam em sua língua. Construída com argila e galhos finos de árvores amarrados com cipó, ela terá uma peça ampla, para melhor eu poder trabalhar. Terei que dedicar agora o meu tempo nesse reles ofício, a fim de agilizar o meu recanto. Nunca pensei em minha vida, que eu, um artista burguês, um dia iria trabalhar com um camponês. Mas tenho aprendido muitas coisas com os índios e já compreendo um pouco a sua língua. Mas que falta sinto de falar com meus pares, em uma conversa culta e inteligente. Segunda-feira, 28 de maio. Finalmente meu refúgio ficou pronto. Apesar de mal acabado, está melhor do que eu imaginava. Vou tentar criar algumas galinhas e plantar algumas verduras, para garantir a minha alimentação, caso meu dinheiro termine. Será que conseguirei? Como reagiria a minha mãe vendo-me trabalhar a terra com um pobre campônio? Que nostalgia profunda me envolve, pela falta de minha família. Tenho que reagir. Mas, aleluia! Estou recuperando a minha liberdade tolhida no albergue e voltando aos braços de minha arte. Afastado da vila, rodeado de árvores, ouço o canto dos pássaros e sinto revigorar o meu talento. Encanta-me a enorme variedade de aves. Sua beleza suaviza a selvagem prisão em que me encontro. Atiro-me ao trabalho. Terça-feira, 5 de junho. Como é bom ter o nosso próprio canto. Uma palhoça quase miserável torna-se um palácio, ao propiciar uma vida independente a seu dono. Mas preocupa-me o material de pintura estar se acabando. Em abril encomendei uma partida ao capitão da nau castelhana, que deverá retornar aqui pelos dias de setembro. Espero que chegue, pois sem a minha arte não sobreviverei. Assim como também as moedas que trouxe estão terminando. Terei que viver a moda selvagem. Não tenho como ganhar o meu sustento por aqui. Afinal, coisa que nunca precisei fazer em Granada. Minha adorada Granada. E o inverno já se instalou com vigor. Tão frio quanto na minha longínqua e amada terra. Mas, pelo menos aqui parece que não chega a nevar. Assim o espero, pois como resistir a um frio mais intenso, sem um mínimo de conforto? Pelo menos agora, isolado em minha toca, tenho o aconchego de algumas índias que além de me servirem de modelo, aquecem as minhas noites e aliviam os meus ímpetos de macho. Em especial a Graciara, saboroso fruto nativo, que atenua a grande falta que sinto das calorosas raparigas da minha querida Espanha. Oh, vida! Por que tanta amargura? Minha arte e este meu diário são na verdade os únicos companheiros que possuo. Não consegui ainda relações de amizade com meus compatriotas, que na sua grande maioria são os broncos ignorantes. Mesmo os fidalgos que para que vieram como governantes, impostos pela coroa, devem ser a escória da nobreza. E quanto aos jesuítas, quero distância do clero. Mantenho-me afastado, quase um eremita. Não sei como não enlouqueço. Quinta-feira, 2 de agosto. O frio está terrível e a geada acabou com as minhas hortaliças. As poucas galinhas que criei já se foram. Os alimentos escasseiam. Começo a me habituar com os alimentos que os índios me fornecem. Algumas raízes saborosas, mandioca, peixes e chás que me sustentam. Quão distante de mim está a mesa farta. Que vida miserável. Como sinto falta de minha família. Continuo tentando conversar com alguns compatriotas, mas a ignorância graça por aqui. A não ser os jesuítas, que são cultos e inteligentes.
Se não fossem parte da Santa Igreja Inquisidora seria o meu alívio. Ademais, corro o risco ao me aproximar muito deles, de tentarem me convencer ao celibato religioso. Aí será total morte em vida. Não posso prescindir dos afagos e do aconchego de um corpo de mulher. Resta-me somente a minha arte. Até quando, meu Deus? Tem momentos em que duvido da vossa existência. A minha fé está se extinguindo. O inferno é aqui. Belo inferno de lindas paisagens e de brejeiras selvagens. Tormento constante. Nostalgia de tudo que tive e de meus preciosos livros que por lá tive que deixar. Já li e reli os poucos que pude trazer na minha bagagem. Às vezes apenas aliso suas capas para sentir o prazer de tê-los nas mãos. Se for real a vossa existência, Senhor, alivie o meu calvário. Impressionado com o desespero do pobre homem no seu exílio, João, após guardar o livro no armário, onde o mantinha bem escondido, vai se deitar. Contudo não consegue adormecer de imediato. Fica a meditar sobre o sofrimento dos primeiros colonizadores de sua pátria. Nunca havia pensado sobre isso. Estudar a história da pátria, sem se deter no lado emocional de seus ancestrais. Para ele, história era apenas um relato dos fatos antigos. Entretanto, esse diário que lhe caíra nas mãos passara a descortinar o drama emocional dos responsáveis pela implantação da civilização europeia no continente americano. Realmente um documento muito importante, que o faz sentir-se de repente um guardião de fatos históricos. Precisava encaminhá-lo para quem de direito. Era necessário preservá-lo. Mas não tinha a menor ideia, para quem ou para onde, deveria encaminhá-lo no Paraguai. Talvez pesquisando via internet eu descubra o caminho. Mas não posso fazer isso no computador de outra pessoa. É arriscado. Acho que devo antecipar os meus planos de compra de um computador. Vou precisar mesmo dele quando montar o meu consultório. É isso. É o caminho. Adormeceu inquieto, num sono entremeado de sonhos confusos. Tão logo despertou pela manhã, seu pensamento já se fixou no livro e na necessidade de adquirir logo um computador. A caminho do hospital, ansioso, indeciso, sua mente funcionava sem parar. Mas eu vou precisar de alguém que me oriente nessa pesquisa. Ainda não sei navegar muito bem na internet. Apesar de estar em pátria de origem lusitana, penso que devo partilhar esse diário com alguém que seja antropólogo, historiador, sociólogo, ou coisa que se assemelhe, independentemente da sua nacionalidade. É por demais importante para ficar guardado apenas comigo. Tenho medo de perdê-lo. Vou falar com o Dr. Mori. Ele poderá me aconselhar. É descendente dos Guaranis e trabalha numa reserva próxima daqui. Soube também que tem um irmão que luta por esses índios. Acho que esse é o caminho certo no momento. Mas a dúvida assaltava: será que estou agindo direito, divulgando um documento de origem de minha pátria a um estrangeiro? E assim, cheio de incertezas, chegou ao trabalho. O pronto-socorro estava tumultuado. Um grande acidente ocorrera na estrada federal e os acidentados estavam chegando. Preocupado com os feridos, dedicou-se incansavelmente a atendê-los. E o dia transcorreu muito movimentado, sem possibilitar um momento sequer para falar com o diretor médico. A noite já havia caído, quando estava se retirando do hospital. Surpreso, deparou-se com Letícia, que também estava saindo. Pelo que se passa? Junta-se a ela, caminhando ao seu lado, estás deixando seu trabalho. Sorrindo ela contesta: não. Me transferiram para o turno diurno. Hoje foi o meu primeiro dia, e curiosa pergunta: e você? Não o vejo há vários dias. Ando um tanto ocupado. Sabe? Tenho trabalhado murcho. Trace com um olhar insinuante, arrisca, pero la suerte me sorri. Que tal jantarmos juntos esta noite? Poderia levá-la ao Recanto da Pedra. A comida é muito buena e o local aconchegante.
Agradeço o convite. Dizem que o restaurante é realmente muito bom. Mas hoje foi um dia estafante. O telefone não parou um segundo. Estou exausta. Quem sabe amanhã? Pergunta cheio de esperança. Bem, mas Letícia, vendo seu ônibus se aproximar do ponto aonde acabavam de chegar, interrompe o que ia falar, esticando o braço para o coletivo parar. Amanhã nos veremos. Tchau. João fica acompanhando-a subir ligeiro no ônibus, com um olhar avaliador. Que saborosa esta garota. Tem umas curvas tão tentadoras, que me deixam frenético. Satisfeito com o inesperado encontro, encaminha-se para a lanchonete. Enquanto janta, a imagem de Letícia vai se desfazendo em sua mente, dando lugar aos pensamentos que retornam com força, para a incrível história antiga. De volta ao seu quarto, já instalado na poltrona, compartilha da saga do pintor espanhol, até o início da madrugada. Quarta-feira, 12 de setembro. Uma frustração terrível enche de desespero meu coração. Massacra minha alma. A nau castelhana portou ontem, mas o meu material não chegou. A decepção derrubou o bom ânimo adquirido nos últimos meses. Sinto-me quase igual ao dia em que aqui cheguei. Explicou o meu capitão irlandês, que os degredados não era permitido trazer encomendas. Caso ele assim o fizesse e fosse descoberto, seria punido conforme a lei. Entretanto, percebendo o meu desespero, deu-me uma tênue esperança. No mês de novembro, chegará uma outra nau, de nome Santa Clara, trazendo uns jesuítas da Companhia de Jesus, para a redução de Santo Ignácio, que está sendo construída a uns 200 quilômetros acima do rio Paraguai. Certamente irão trazer materiais diversos em grande quantidade. Talvez eu possa conseguir junto a eles o que necessito. Assim o espero e esta esperança me anima um pouco. Condoído com a minha situação, pelo menos ele me arranjou em segredo uma bolsa de tinta para escrever. Meu coração se encheu de gratidão. Quanto a mais, tenho que esperar, pois nada posso fazer. Olho para os retratos que pintei de minha mãe, meu pai e meus irmãos. Fixados nas paredes ao meu redor, dão uma ilusão de um convívio com eles. Como sinto a falta deles. De minha casa e de meus amores. Nunca esquecerei o olhar de minha mãe, de tamanha dor e desespero, ao se despedir de mim na calada da noite. Está cravado como um punhal em meu coração despedaçado. Ainda não posso escrever para ela, pois colocaria em risco toda a minha família. Os inquisidores assim o proibiram. Tenho medo que sacrifiquem meu pai, se eu infringir a minha sentença. Sinto em minha alma a tristeza e angústia que eles devem sentir por não terem notícias minhas. Assim como sinto nada saber sobre eles. Sou um morto-vivo. Nada mais que um morto-vivo. Oh, meu Deus! Por que não tenho coragem de pôr um fim nesta minha vida sem sentido? Acho que são os olhos meigos de Nha Jussara, a me espreitarem enquanto escrevo e a visão de seu corpo quente, Márcio, a me aguardar em meu catre, que me ajudam a continuar. Ela e a saborosa Graciara têm saciado, com ardor, a fome do meu desejo. Sexta-feira, 14 de setembro. As tintas a óleo acabaram por completo. E ainda falta mais de um mês para a chegada da nau Santa Clara. Que angústia! Esperando. Esperando. Esperando também o pior. Dias atrás descobri que minhas duas modelos estão prenhes de mim. Terrível situação. Abominável. Não queria esses bastardos. Na minha concupiscência me esqueci de que tal poderia acontecer. Agora é um fato irreversível. Ainda mais que os índios, mesmo escravizados, têm uma grande noção de família. As búlgaras têm que ficar comigo, não as querem de volta na tribo. Quis mandá-las embora, mas elas permaneceram ao relento, por 2 noites e 2 dias, acocoradas junto às paredes de minha choupana, sem ter para onde ir. Acabei por recolhê-las. Mandei fazer uma peça afastada de meu refúgio, para abrigá-las. Queiram ou não, agora fazem parte de minha vida.
Tamanho problema e eu sem material de trabalho, para preencher o vazio da minha vida. Vida miserável e caótica. Terça-feira, 25 de setembro. Na falta de material para pintura, dedico-me a melhorar minha choupana. Graciara e Anjos Sara procuram, silenciosas, me agradarem. Teceram esteiras com palhas secas de determinadas plantas, para forrar as paredes e o chão de meu recanto. Ficou bem mais agradável. Queria isolá-las de minha vida, mas as noites solitárias exacerbam meus anseios de homem e eu as coloco em minha cama. Tenho evitado outras índias com medo de emprenhá-las. Mas o desejo me consome por dentro. Olho-me no pequeno espelho que trouxe em minha bagagem. Estranho o homem rústico e desleixado que me encara. Não me reconheço. Para onde foi o jovem burguês que com esmero se vestia? Que com seu porte elegante, de artista admirado, fazia as mulheres morrerem de amores. Pobre Rodrigo de Almada Y Castela, hoje transformado num quase eremita selvagem. Sou agora Mbopará, pintor, na língua guarani. Assim sou chamado pelos índios que me auxiliam e pelos quais começo a me afeiçoar. Quarta-feira, 3 de outubro. Recebi ontem a notícia alvissareira de que na primeira semana de novembro, a Nau Santa Clara estará chegando. Tal expectativa encheu-me de entusiasmo e meu talento brotou com força. Na falta de tinta para pintar, resolvi esculpir a madeira. Aprecio o meu trabalho ainda inacabado, enquanto escrevo. Transbordo de alegria. Estou admirado por estar conseguindo transformar um tosco tronco, num belo corpo desnudo de mulher. Em meu primeiro trabalho, nunca havia esculpido antes. Começo a gostar dessa forma de arte também. E como me agrada o meu novo modelo. Recém-saída da puberdade, uma flor ainda entreaberto botão. Será que resistirei aos seus encantos de menina? Infelizmente devo me controlar. Olho para os ventres bojudos de Graciara e Anjos Sara e refreio os meus instintos. Mas até quando? Vencido pelo cansaço e sono incontrolável, João passa o resto da noite atirado na poltrona. O livro cairá ao chão. Quando o despertador toca no início da manhã, acusto-lhe acorde e ainda estremunhado de sono, vai tomar uma ducha fria para enfrentar mais um dia difícil no hospital. Trabalhando intensamente, o diário vermelho cai no esquecimento. E à hora do almoço, resolve tentar um encontro com Letícia, para convidá-la a um restaurante próximo dali. Entreabrindo a porta da sala de telefonia, dirige-se a ela com um cativante sorriso. Será que esta muito hermosa muchacha me acompanha no almoço? Estou pensando no Dom Quixote. Não és tão longe de aqui. Que tal? Surpresa com o inesperado convite, ela responde também sorrindo. Bem, Dr. João. Acho que é uma ótima ideia, porém eu já havia combinado com a Ronilda de almoçarmos juntas. Ela vai se encontrar comigo na lancheria aqui do hospital. Se não se importa, poderia nos fazer companhia. Tal resposta deixa-o frustrado. Mas que azar! Ainda por cima com aquela enfermeira antipática, mas sem demonstrar a decepção que está sentindo, força um sorriso animado, concordando a contragosto, se és assim. A ser lo que? Vamos entonces. Dom Quixote pode esperar um outro dia. Passando o serviço para sua substituta, Letícia deixa a sala da telefonia ao lado de João, vai ao encontro de Ronilda. Após se servirem no bufete ao quilo, com dificuldade conseguem uma pequena mesa. Acomodados, em meio ao tumulto da lanchonete lotada, a conversa durante o almoço gira em torno de banalidades. Entretanto, tomando conhecimento de que Ronilda, além de ser natural da cidade, já trabalha no hospital há quase 3 anos, João resolve aproveitar a oportunidade para se informar sobre o trabalho de Mauri na reserva Iguamirim, dos índios guaranis. É um trabalho maravilhoso. Já estive lá algumas vezes, para auxiliar o Dr. Mauri, diz esta, cedendo prontamente ao pedido dele, é de auxílio permanente aos buguês guaranis.
A reserva tem a infraestrutura de uma prefeitura. Ensino de primeiro e segundo graus, estádio coberto para esporte, campo de futebol, escolas de arte e informática e possui um posto médico muito bem equipado, que realmente atende às necessidades básicas da população, expõe a enfermeira, denotando entusiasmo. O Dr. Mauri não deixa nunca de comparecer ao ambulatório 2 vezes por semana. E por vezes, vai com a família aos domingos. Penso que ele deseja que os filhos desenvolvam o mesmo amor que ele tem pelos índios e, mais tarde, possam dar continuidade a esse trabalho, assim como aconteceu com ele e o irmão, o Dr. Pedro. Ambos seguiram as pegadas do pai. Fantástico. Muito fantástico, comenta realmente impressionado. E mais fantástico ainda, é que trabalham na administração 2 guaranis diplomados e no ambulatório, uma pediatra e um ginecologista. Os 4 conseguiram cursar suas faculdades, graças a esse trabalho. Assim como outros mais jovens também estão se encaminhando. Muito fantástico mesmo. Pero me diz outra coisa, Ronilda. O Dr. Moraes é um tipo muito interessante. Rubio, de olhos verdes, com um leve semblante guarani. E eu estou sabendo que seu padre era guarani e sua madre italiana. Como tiene nome alemão. Colocando os cotovelos sobre a mesa e apoiando o rosto com as mãos, a enfermeira responde sorrindo: Dr. João, vou satisfazer a sua curiosidade e contar tudo o que sei. O pai do Dr. Mauri, surpreendido com o sorriso que repentinamente iluminou o rosto sempre sisudo da enfermeira, este a interrompe: Desculpa. Estou ansioso por saber tudo o que tem a me dizer. Pero, me responda primeiro, por que escondes esse sorriso tão hermoso? Tenho que confessar uma coisa, tu estavas sempre tão séria, que eu te achava antipática, e com um jeito extremamente cativante, arremata, pero agora. Mudei de opinião. Apanhada de surpresa pela franqueza de João, Ronilda se encabula um tanto sem jeito, responde: bem, cuidando dos pacientes, em meio a tanto sofrimento, é difícil de se sorrir. Enquanto a jovem fala, ele vai observando-a detidamente. Nunca havia reparado nas suas feições delicadas e a bela cor castanha esverdeada de seus olhos. Percebendo agora tais encantos, seu coração volúvel começa a sentir-se atraído por ela. E insiste, imprimindo uma dose maior de charme em suas palavras, mas, certamente esse muito hermoso sorriso, deve ser um excelente lenitivo para as dores de seus pacientes. Já a senhora disse, sorrindo novamente, ela responde: obrigada. Mas deixa-me terminar o que estava falando, pois já está quase na hora de voltarmos ao trabalho. E um tanto ligeiro, continua, o pai do Dr. Mauri foi adotado recém-nascido, por um pastor luterano e sua esposa. Ambos alemães. Daí o sobrenome Schmid. O Dr. Daniel, assim ele se chamava, foi defensor público aqui em Trilha das Palmeiras e homem de muita projeção na cidade. Lutou sempre pelos índios guaranis, apoiado por sua esposa, Dona Giovana. Admirado, Joana interrompe: e os dos realizaram sozinhos essa obra tão especial? Não. Que eu saiba, eles receberam colaboração e apoio financeiro da filha adotiva de um juiz de direito, que viveu aqui décadas passadas. Chamava-se Dr. Teobaldo e era mestiço de Guarani. A filha, Dona Juraci, uma Guarani pura, dedicou o resto de sua vida às crianças da reserva. Continua Ronilda, demonstrando na sua explanação, a admiração que sente pela obra lá. Na sala da administração, existem retratos dos fundadores e dos que participaram da implantação dessa organização, e entusiasmada, conclui: você deve ir conhecê-la, Dr. João. É digna de admiração. Impressionada com o que acabara de ouvir, Letícia, que até então estava calada, se apressa em dar a sua opinião. Eu desconhecia tudo isso. Não sabia que era assim, tão legal. Se
Realmente és muito legal, concorda João. E mais curioso ainda, quer saber sobre o Dr. Pedro, e qual o trabalho que o irmão realiza. Como é ele? Ronilda ia responder, quando se dá conta de que a lanchonete já está ficando vazia. Preocupada, olha o relógio e exclama assustada para Letícia, nossa! Já estamos atrasadas 3 minutos. Temos que ir embora. Ambas se levantam ligeiro, se despedindo. Desculpa, João, fala Letícia, num tom de brincadeira, temos que correr na frente, porque somos funcionárias. O nosso horário não é elástico, como o de vocês médicos. E sorrindo com simpatia, a enfermeira promete, o papo foi bom. Poderemos continuá-lo uma outra hora, se você quiser. João, ainda sentado, fica observando as duas enquanto caminham apressadas. Por essa eu não esperava. Ronilda é uma gata. É, pelo jeito, não é muito difícil de se conquistar. Entretanto, ao se levantar para ir em direção ao ambulatório, seu pensamento retorna ao diário do pintor espanhol e à obra da Reserva Guarani. Que belo trabalho! Preciso mesmo conhecê-lo. Vou me oferecer para acompanhar o Dr. Mauri, na primeira oportunidade. E, por coincidência, essa oportunidade surgiu mais cedo do que ele esperava. Pelo meio da tarde, recebeu um recado do diretor médico. Este pedia para João encontrá-lo ao final do plantão, em seu consultório, na policlínica ao lado do hospital. Surpreso com o inusitado convite, ele ficou cismando qual seria o motivo. Só pode ser por causa do Lhurucuê. O chefão deve estar querendo saber o que descobri nos pertences de Guarabira. Só pode ser isso. Porém, ao término do plantão, antes de ir ao consultório de Mauri, ele resolve se encontrar com Letícia, que também já estava de saída. Vinha ser um convite a você, e com seu charmoso sorriso, João insiste, dessa vez não puedes recusar. Não tiene desculpa. Manhã é sábado e poderá me acompanhar ao Recanto da Pedra. Devolvendo o sorriso, Letícia o deixa em suspenso, pode ser. Me telefona pela manhã. Estarei trabalhando até o meio-dia. Escondendo a decepção, com uma expressão a mais charmosa possível, João concorda, tudo bem, hermosa. Manhã nos falaremos. Hoje não posso acompanhá-la até seu ônibus. O chefão me espera. Tchau. Curiosa, Letícia pergunta, o que o Dr. Mauri quer com você a essa hora? No Lucé. Traço rindo, ele brinca com ela. Se aceitar meu convite, manhã saberá. Retrucando da mesma forma, ela se despede. Isso é chantagem. Mas vou pensar no assunto. Ambos rindo, separam-se caminhando em direções opostas. A policlínica é uma construção recente, com fachada de linhas simples, moderna. Tendo chegado um pouco antes da hora, João, que ainda não a conhecia por dentro, resolve percorrê-la e admirado constata, bem que me diziam que era uma policlínica de cidade grande. Com instalações as mais modernas. E que aparência de luxo tem a maioria dos consultórios. E por fora não se tem essa impressão. Entretanto, ao chegar no consultório do diretor médico, se surpreende com a simplicidade de sua decoração, tão diversa dos demais. A recepcionista, uma senhora de meia idade, o recebe com simpatia. Por favor, Dr. João, aguarde um momento que o Dr. Mauri já vai lhe atender. Está terminando a última consulta. João senta-se na sala de espera e fica observando à sua volta. Seu olhar se depara com um belo quadro, retratando uma criança índia, correndo por sobre a relva. Tão absorto ficou apreciando a pintura que não percebeu a aproximação de Mauri. Assustou-se quando este falou. Gostas de pintura, João? Murcho, levantando-se, confessa sorrindo, e eu sou um pintor frustrado. Essa arte é parte de meus sonhos de criança. Estendendo a mão, Mauri o cumprimenta. Fico satisfeito por teres atendido ao meu convite. A satisfação é minha, Dr. Mauri.
Há alguns dias que espero uma oportunidade de falar consigo. Bem. Então vamos passar para minha sala, e entrando no aposento, convido o jovem colega a acomodar-se na poltrona frente à sua mesa. Sente-se aqui. Ficaremos mais à vontade. Ansioso, João se antecipa, perguntando: o senhor deseja saber o que encontrei nos pertences de Guarabira, não é? Sorrindo, Mauri concorda. Na verdade tenho curiosidade em saber o que o bugre velho queria tanto falar contigo. Mas não é esse o motivo pelo qual te chamei. Espantado, João olha para ele em silêncio e, curioso, fica aguardando sua explicação. Bem, eu quero te fazer um convite. Entretanto, caso não te agrade, por favor, não te acanhes em recusá-lo, e, com voz clara, expõe. Mantive até hoje, no necrotério, o corpo de Guarabira à espera de informações sobre possíveis parentes dele, vivendo na reserva de Ocuí. Porém, no início da tarde, me informaram não haver mais ninguém da sua família por lá. Sendo assim, resolvi fazer seu enterro amanhã, lá na reserva. E queria saber se tu gostarias de me acompanhar, uma vez que ele o considerava amigo. Empolgado por ver surgir a oportunidade que desejava, João aceita em seguida, mas claro, Dr. Mori. Além de levar o viejo amigo para sua última morada, vou realizar o desejo de conhecer a muito famosa reserva Iguamirim. Se tinhas vontade de conhecê-la, João, por que não me falaste? Diz satisfeito Mauri, teria prazer em levá-lo até lá. E eu esperava uma oportunidade para falar a respeito, então poderemos ir amanhã cedo. Já telefonei para Iguamirim, combinando tudo. Sairemos daqui do hospital, por volta das 8 horas, acompanhando a ambulância. Está bem assim? Muito bem. Chegarei às 7, para poder percorrer a enfermaria antes de seguirmos viagem. Ambos se levantam e quando o paraguaio já se dirigia para a porta de saída, Mauri, não se contém. Afinal, João, encontraste algo nas coisas de Guarabira? Encabulado por não ter tocado nesse assunto, ele responde meio sem jeito: sim. Um livro muito viejo. Vou levá-lo comigo para mostrá-lo durante a viagem. Um livro velho? Pergunta demonstrando grande interesse. E de que se trata? Na verdade não é bem um livro. É mais um diário de um espanhol que, exilado, foi viver em minha terra no ano de 1601. 1601. Espanta-se Mauri, então esse diário é uma relíquia preciosa. Já me deixaste muito curioso. Sorrindo, João se despede. Prometo que manhã o senhor estará com ele em suas manos, e sai para a rua, em direção à lanchonete onde pretende jantar como de costume. No caminho, vai pensando preocupado. Será que estou fazendo certo, mostrando-lhe Urucuí para ele? Mas agora não posso voltar atrás. Que desculpa eu teria? Assim ansioso, ele chega ao local. Entretanto, enquanto aguarda o lanche, sentado frente à pequena mesa individual, seu pensamento se fixa na ida à reserva, fazendo voltar seu habitual entusiasmo. Incrível, como tudo está acontecendo ligeiro. Agora só preciso falar com Letícia antes de viajar. Estou à beira de conquistá-la. Não posso perder a oportunidade de sair com ela amanhã à noite. Espero voltar cedo para poder me preparar com calma. Quero estar irresistível. Tecendo planos para sua nova conquista, ele retorna ao quarto da pensão. Hoje vou dormir cedo. Não quero ler pela noite adentro. Amanhã será um dia cansativo e preciso estar muito bem disposto para a noite com Letícia. Contudo, ao colocar o livro junto à roupa que separara para a viagem, João não consegue resistir à atração que o velho diário exerce sobre ele e acaba por mergulhar na leitura. Sexta-feira, 9 de novembro. Meu novo mundo se desmoronou. Minha alma está partida. A nau aportou ontem, trazendo enorme bagagem,
com toda a sorte de material necessário aos acabamentos artísticos da igreja que está sendo construída na redução de São Ignácio, rio acima. Certo de conseguir o que tanto necessito, rumei entusiasmado para o porto. Com o coração disparado de emoção ao ver a nau sendo atracada no